aí, galera inteligente dessa internet, como é que vocês estão? Eu sou a Milena Faria Fintor e você tá no seu canal de Vida Inteligente na internet. A gente tá na playlist Brado Mudo. Fiz essa intro aqui um pouco confusa, porque eu tô tentando achar a página em que eu parei pra gente continuar a leitura de Brado Mudo. Caso você tenha caído assim de gaiato nesse vídeo, essa é a minha playlist Brado Mudo, onde eu narro, onde eu leio capítulo a capítulo de Brado Mudo, o meu romance histórico que se passa no Brasil colônia, na vila de Itaruçu, uma vila fictícia na capitania de Pernambuco, quando o Brasil era colônia do reino português. A gente tem acompanhado o desenrolar do relacionamento amoroso entre filha de donatário e escrava, dama de companhia. Hoje a gente vai ler o capítulo 14 dessa história, que, convenhamos, é o meu projeto favorito aqui no canal, então obrigada por acompanhar. Vamos lá? Capítulo 14, Brado Mudo. Bom dia, eu disse forçando um contentamento inexistente me sentando à mesa. O sol já havia nascido há horas, o almoço seria servido em breve, porém Mia e Nana se levantaram tarde, como de costume. Ainda estavam no desjejum, sussurrando sobre algo, intimidadas com minha chegada. Não seja maldosa, Mia. Nana advertiu como quem encerra um assunto. Quando um criminoso comete mais uma das suas atrocidades, fica em alerta, constante temor. Cada olhar em sua direção lhe parece uma ameaça. Teriam elas me descoberto? A escrava me cortou fatias de um bolo amarelado com gosto de fubá. Me serviu o café com leite e ficou em pé próxima à mesa fatiando mangas. Eram as preferidas de Mia, mas o temor que me invadiu durante aqueles sussurros não me permitiu indagar o porquê de ela mesma não estar cortando-as. O que há com vocês? Perguntei, desejando que soasse naturalmente, falhando miseravelmente. Ela me recrimina por eu não ter simpatia pela figura do padre Martim. Mia se explicou em tom baixo. Ele é um homem de Deus, Nana retrucou aborrecida. Um daqueles homens que costumavam louvar a deuses que se pode guardar nos bolsos. Por que estamos sussurrando? Papai está no escritório, não nos ouvirá. Mas não está só. Ele e Padre Martim estão trancados lá dentro e nem João Miguel presencia a conversa. Mia comentou, visivelmente curiosa. A respeito de que estão falando? Pensei em voz alta, já deduzindo a resposta. Isso te preocupa, prima? Mia percebeu meu nervosismo, sendo irônica. Descobrirei se devo me preocupar. Respondi, me levantando, indo em direção ao escritório. Não era minha intenção bater e propor que eu assistisse ao diálogo. Não continuariam comigo presente. Talvez se eu fosse um homem. O que eu menos desejava no momento era chamar a atenção do sacerdote para mim. Tê-lo evitado seria em vão se eu simplesmente me lançasse em sua frente. Estava convencida de que eu era o motivo daquela visita. Aproximei meu ouvido da porta, de maneira silenciosa. Sem culpa alguma, afinal, já havia cometido transigências imensamente maiores. Especular me parecia o erro mais saudável. Não é necessário que se preocupe, os homens daqui não ousariam desrespeitá-la. Era a voz rouca e densa de meu pai. O senhor tem de fato uma mulher bonita como filha. Porém, a questão não é a possibilidade de seus funcionários se derem conta disso. São não eles a me incomodar. Oxe, aqui acho que eu queria ter digitado não são eles a me incomodar, né? O padre, por sua vez, continuava dizendo, fazendo-me estremecer. Algo aconteceu sem que eu tomasse conhecimento? Meu pai perguntava. O que poderia ter havido? Do que o padre sabia? Eu me questionava, curiosa e incomodada. Por um momento pensei que Candelária tivesse ido à igreja contar sobre meu desatino, mas o padre Martim não a teria recebido. Se fosse o contrário, eu estaria morta em poucas horas. Mas escravos não se confessam. Escravos não têm alma. Eu precisava repetir isso para mim incansavelmente, apesar de saber da quantidade exorbitante de padres e clérigos que desembarcavam no Novo Mundo, todos os meses em busca de catequizar
esses mesmos seres desprovidos de alma. O que aconteceu sem que eu tomasse conhecimento? Voltei à pergunta de meu pai. Nada ainda, meu filho. Minha presença aqui é justamente para evitar futuras desgraças. Aconselhá-lo é minha obrigação. Ele não perderia uma oportunidade de me apedrejar. Naquele momento pensei que ele não soubesse de nada, que no máximo desconfiasse. Ainda havia ingenuidade habitando em mim. Eu era uma tola, jogando um jogo de homens. O Senhor não teve filhos homens e isso é preocupante. O padre continuava. Houve um tempo em que eu me importava, contudo minha Normadine vale por 10 homens. Meu pai respondeu, derramando um jato forte e gelado de surpresa sobre meu rosto seco. Há quanto tempo ela está conosco em Itaruçu? 2 meses? O padre continuava. Que moça mal educada! A voz atrás de mim sussurrou em meu ouvido, fazendo-me soltar um grunhido. Mia cobriu a boca com a mão e fez um gesto com o polegar nos próprios lábios, indicando que eu fizesse silêncio. Posso deduzir que estejam falando de você, ela disse em um tom praticamente inaudível. Encostei minha cabeça novamente na porta, desejando não ter perdido nada de importante. Mandei buscá-la em Coimbra assim que terminou os estudos. Mulheres não deveriam estudar, isso as instiga. Não se deve dar conhecimento a alguém que não poderá dispor deles. Acaso ela discursaria na cozinha? Como um homem santo pode ser tão antipático? Mia questionou, também demonstrando interesse no diálogo atrás da porta. Martim era um homem maldoso. Não poderia haver santidade em alguém que semeava coisas como aquelas. Pensei. Ela tem 14 anos, padre. Meu pai respondeu quando lhe foi perguntado minha idade. Mulheres da idade dela já têm filhos em Portugal, assim como em todos os reinos do outro lado do mar, onde há civilização e onde temem a Deus. Ela está aqui há meses e não se agradou de nenhum de seus homens. Caso os considere pouco para ela, deveria buscar um marido em Coimbra. Um marido. A palavra ressoou. Um marido. Um marido para mim. Fomos injustas. Ele veio apenas aconselhar tio Afonso a lhe dar um marido. Você vai se casar, prima. Mia sussurrou, me beijando a face, evidentemente animada com a ideia. Não sejamos precoces. Ela não é uma mulher, mas é uma menina. Eu não quero atordoá-la com isso por agora. Meu pai respondeu, dando sinal a meu corpo que parasse de tremer. Minha ingenuidade mais uma vez fazendo-me acreditar que houvesse algum resquício de valor em meu pai. Mas sua aparente relutância em manter-me solteira não tinha relação nenhuma com minha pouca idade ou meu próprio bem, mas com o fato de um genro ameaçar seu poder sobre seus domínios. Toda moça deseja casar-se e ter filhos. Não se trata de um tormento, mas a vontade de Deus. O padre continuava dissimulado. Deus havia dito a ele o que desejava que eu fizesse com minha vida? Certamente não. Ele não perderia a chance de fazer desse episódio, caso fosse real, um verdadeiro espetáculo para enaltecer seu ego e sua influência sobre aquele lugar. Mas porque Deus me faria agir conforme sua vontade? Nós éramos diferentes de todas as outras criaturas. Se podíamos pensar e atravessar mares desbravando terras desconhecidas, se mantínhamos o domínio sobre os animais e coisas ao nosso redor, significava que não éramos areia. Não éramos uma das árvores de Itaeruçu, subjugadas ao movimento dos ventos. Como me submeter à vontade de Deus se Ele havia me dado a capacidade de desenvolver minhas próprias vontades? Ele o fará assim. Ela o fará assim que encontrar alguém de quem se agrade. Meu pai pareceu querer dar por terminada a conversa. Certamente ele preferiria me ver casada com qualquer homem da fazenda, ao qual ele pudesse manter subjugado também. Eu jamais me casaria. Jamais seria capaz de entrelaçar minha vida a alguém desconhecido em um ritual tolo que os homens diziam ser necessário. Eu jamais amaria alguém. Jamais amaria outro alguém além dela. Enquanto isso não acontece, permitirá que ela continue cavalgando como um homem, correndo pela praia, fugindo de seus deveres com Cristo, desorientada como uma criança rebelde na companhia de uma escrava? O sacerdote assumiu
um tom um pouco mais incomodado do que parecia querer demonstrar até então, resoluta em convencer meu pai. Aquela vida altiva me repudiava como se eu fosse uma insolente miserável, enquanto eu era somente um lhame apático em seus desígnios. Os caminhos se bifurcavam e meus pés constatavam a insensatez daquele conjunto de fatos e atos inconsequentes chamado de maneira insciente de destino. Não tem que se preocupar, Normadinho. Tio Afonso será rigoroso na escolha de um noivo merecedor da sua mão. Mia se colocou a tentar me animar, sem compreender minha falta de entusiasmo. Eu estava sentada à minha pequena mesa, encarando as figuras de sereias ilustradas na página do livro aberto, me concentrando em não piscar os olhos para não manchar o papel com a lágrima que insistia em querer cair. Deveria caber a mim escolher com quem me unir em um casamento. Retruquei, sentindo as palavras passando espremidas pelo nó que se fazia crescente em minha garganta. Casamento é algo interrompido apenas pela morte, prima. Como deixar essa responsabilidade gigantesca em sua mão ou na minha, quando for minha vez de me casar? Se somos jovens, escolheríamos o primeiro rapaz bem apessoado e paupérrimo que nos fizesse juras de amor. Mia dizia sem imaginar o quão assombrosas eram suas palavras para mim. Duvidei de minha razão. Todas as moças com quem já havia conversado em Coimbra no colégio compartilhavam do mesmo plano inevitável de vida que Mia. Eu era exceção, como um corpo estranho inserido naquele mundo. Eu estava à margem dos demais. Me parecia extremamente mais fácil acreditar que eu era privilegiada com o espírito livre, presenteada, como quem é escolhido entre tantos outros para viver uma utopia, protagonizando uma história como a dos livros. Talvez aquele Deus, autor da vida, houvesse escrito ao menos um capítulo com linhas manchadas de contentamento puro e real para mim. Terminamos o capítulo 14, galerinha. Vamos para o 15. Continue acompanhando essa leitura. A gente está quase na metade da história. Tem bastante coisa vindo por aí, viu? Obrigada.